Estamos aqui com mais uma entrevista do Meeting Office com o pessoal da CH3, com o Bruno e com o Lourenço, que vão contar um pouco da história da empresa. Por favor, primeiro se apresentem, quem são vocês e a empresa. Bom, obrigado aí pelo convite, adorei estar aqui hoje. Bom, eu e o Bruno e o Marcelo, nosso outro irmão, somos em três, né? Fundamos a CH3 Construtora em 2008. Logo quando a gente estava saindo da faculdade, fiz engenharia civil. O Bruno também fez engenharia civil. Logo na saída da faculdade, a gente já estava fazendo estágio em obras corporativas de prédios. Na sequência, quando iniciamos a CH3, a gente começou uma primeira obra de galpões. Foi onde tudo começou, em 2008. Então começamos fazendo um galpão, começamos a se especializar nisso. E ao longo desses anos fomos ganhando muita experiência nesse ramo. E aí, depois de alguns anos com essa experiência, a gente começou a ver uma oportunidade no mercado de escritórios para fazer o turnkey de escritórios, né? Fazer o recheio do escritório. Foi onde a gente começou a fazer isso acho que fazia uns 7 anos. Começamos a se especializar na parte de escritórios em obras corporativas. De lá para cá a gente vem fazendo 90% do nosso tempo nessa área e fazendo isso daí trazendo para os nossos clientes soluções nessa parte da engenharia, com arquitetura, com financiamento de obra, dá para o cliente algo completo, uma solução completa para ele, onde a gente tem visto que isso tem crescido muito nesses últimos anos onde nós estamos atuando. Não, acho que é isso. Acho que hoje a CH3 formou aí um time técnico altamente qualificado para atender a diversos portes de projetos e quantidade aí de projetos simultâneos. Temos uma estrutura bem robusta. Como o Lourenço falou, a gente conseguiu dentro da empresa oferecer uma solução 360, que a gente chama, que a gente oferece tanto a parte de projetos, né? A gente tem um time de projetos internos para desenvolver e trazer soluções de arquitetura e ocupação ali de espaço, trazer o programa e as necessidades das empresas aí, para os seus espaços aí pretendidos. A engenharia, que é o nosso core, realmente o core da empresa é a entrega ali da execução do projeto, da engenharia, de transferir o que está ali no papel, né? Toda a solução que foi projetada para o seu aspecto físico e entregar o ambiente pronto até o seu final, com mobiliário, marcenaria, paisagismo, equipamentos, automação. Então a empresa formou um time altamente qualificado, especializado em projetos corporativos, né? Em projetos de comerciais e corporativos. São obras rápidas, obras que têm ali o seu aspecto, ali tem a sua dinâmica totalmente diferente da construção civil convencional de construção, né, edificações. Então são obras hiper rápidas, né? Até quando a gente faz entrevistas com engenheiros e arquitetos que venham de obras residenciais, né? Quando a gente coloca os nossos prazos de atuação, o pessoal fica até um pouco meio aflito. É muito porque rápido. Realmente são projetos super rápidos, a gente tem que atender a demanda em prazos curtíssimos, tanto de projetos quanto de execuções. São projetos complexos, né? Não são obras, pode ser mais de 1, 2, 3 andares, que simultaneamente vão ser ocorridas, são obras noturnas, finais de semana. Então dinâmica completamente uma dinâmica completamente da dinâmica ali do convencional. Por isso que a gente mas a gente se especializou, precisa se especializar. Então, acho que é um nicho bacana, a gente gostou, acho que a gente foi se especializando, investindo muito nisso. E hoje a gente tem um time super qualificado para projetar, desenvolver e executar grandes projetos de alta complexidade. E como o Lourenço falou, então, desde a linha de projetos, toda a engenharia para entrega desses projetos nesses prazos curtíssimos, até a parte do parcelamento
de obra que a gente trouxe uma solução financeira dentro da construtora que a gente financia. Basicamente, a gente parcela ou consegue dar uma flexibilidade, elasticidade no recebimento financeiro desses projetos. Isso tudo para viabilizar as execuções. Então, tem trazido muita liquidez e um diferencial bacana, porque a gente sabe que é uma dor das empresas, de qualquer cliente, ter que investir milhões de reais para fazer um escritório, quando ela poderia estar destinando esses recursos para o seu core business, investindo em pessoas, em equipamentos, seja ela qual for o ramo. Então, eu acho que é talvez um pênalti razoável e as empresas têm direcionado isso aí nos últimos tempos, que é uma dor ter que pôr muito dinheiro para mudar de sede, muito tempo, uma pessoa lá acompanhando o desenvolvimento do projeto, acompanhando a obra, fazendo o bid da construtora. Então, é um processo que não é um processo tão fácil. Mudar de sede, ou ampliar a sede, ou investir numa área nova, uma filial. Quantas pessoas estão com vocês? Hoje a gente tem um time técnico formado por mais ou menos 100 colaboradores diretos, então, né? Aí você pegar E aí, para complementar aqui, é o seguinte: como a gente conseguiu fazer esse time bem especializado para isso, a gente consegue atender muito bem as empresas, né? A empresa chega para fazer um escritório, ela não sabe por onde começar, às vezes, são muitos detalhes envolvidos, prazos, que acaba, se você não tem uma pessoa especializada para te atender e te dar essa visão completa, ela acaba demorando muito para tomar as decisões, porque não sabe, né? Não sabe. Então a gente chega com esse time completo, apresenta uma solução, desde a parte de projetos, engenharia, até a parte financeira. Vocês fazem uma consultoria para o cliente, então? É como se fosse uma consultoria. No pré é uma consultoria, basicamente. Isso. Muitos processos começam o cliente escolhendo 2, 3 prédios e a gente trazendo a consultoria. Então, indicando o melhor espaço físico, onde vai ser o melhor aproveitamento, até entre aluguel, condomínio, PTU, total cost ali, total comp. Qual é a melhor estratégia para onde direcionar a escolha do prédio e ali as melhores soluções de arquitetura, ali de implantação interna, realmente. E então, prazos. é uma consultoria total. Isso é um pré-contrato até, né? A gente faz muitas consultorias com imagens, com uma solução praticamente completa ali num pré, até a gente realmente entrar numa fase de... E o teu interlocutor normalmente é um investidor, proprietário direto? A gente tem 2 modelos, né? A gente trabalha tanto com o cliente final, que é uma empresa que vai alugar um imóvel e vai mudar sua sede para lá. Então essa empresa contrata a gente. Como também a gente tem sido contratado pelos proprietários de prédios. Onde o proprietário vê que ele está com um prédio com uma dificuldade de liquidez, de locação, não está conseguindo locar isso com velocidade. Isso acaba dando como se fosse... Fica parado lá na carteira, né? Gerando despesas de condomínio, IPTU. A gente, com essa solução completa para o proprietário, a gente consegue projetar um escritório, pode ser um escritório modelo para ele, onde ele pode fazer uma vitrine para esse empreendimento, para atrair clientes, pagar parcelado a nossa construtora. Então, para ele vai gastar um pouco por mês, mas vai dar uma liquidez para o imóvel. Isso atrai público. É uma tendência que a gente tem visto hoje. É uma tendência. Esse seria o plug and play? Isso, é uma tendência que, como o Bruno comentou, as empresas elas não querem ficar lidando com isso, qual é o acabamento, qual é o projeto e tal. Ela quer já ter algo pronto mais rápido. Então, quando ela acaba chegando num prédio onde tem um andar pronto, ou quase pronto, para ela só dar aquele detalhe, aquele final, a carinha dela, a né? marca dela lá, e tem um andar que está no piso elevado ainda, que ela tem que fazer tudo, ela opta em pegar esse andar, que é onde ela já viu, já conheceu, já entra rapidamente, com uma facilidade também, não precisa gastar com CAPEX, porque já está pronto. Já está pronto. Então, assim, a gente tem visto isso como uma tendência agora do mercado. Então, tanto o cliente final contrata nós, como o proprietário para dar uma liquidez no imóvel. Então,
É o que eu esses acho dois só clientes. interrompendo, uma solução bacana que a CH3 tem dado para os grandes proprietários. A gente disponibiliza toda a nossa estrutura dessas soluções, tanto de projeto, engenharia, condição financeira flexível, para o grande proprietário disponibilizar para os seus prospects, os seus inquilinos, futuros inquilinos, Tá. utilizarem toda a nossa estrutura on demand para conseguir oferecer para a empresa que queira ou que esteja estudando o seu espaço um projeto, um test fit, um projeto de implantação para aquela empresa, customizado para aquela empresa, e o proprietário oferecer para aquela empresa aquele ambiente pronto dentro do seu pacote de locação. Então, os grandes proprietários têm se direcionado, inclinado a oferecer essa solução do plug and play, solução de alugar um andar no shell, né, piso elevado, laje ou forro, se tiver, ou o andar pronto, mobiliado, 100% customizado para o cliente. Então, a CH3 ela oferece essa estrutura que a gente tem, uma estrutura técnica, com todos esses aspectos, para o proprietário utilizar ela para os seus clientes. Então, a gente dá como se fosse uma Vocês acabam consultoria, se tornando um aliado estratégico no marketing e na comercialização desses grandes proprietários. Exatamente. Uma solução, entende? Isso. A gente quer trazer solução Sim. para as pessoas nessa área. Tá. E ele poder oferecer esse andar customizado, 100% mobiliado, sem aquela dor de cabeça, de também montar todo esse bid, etc. Ter uma estrutura. E também os prazos são muito curtos, né? Quando uma empresa está olhando um prédio, ela está olhando 1, 2, 3 prédios, aquela solução precisa ser dinâmica e rápida para oferecer. O proprietário não pode, espera 3 meses que eu vou fazer um projeto para você. Não, tem que ser uma solução hiper rápida. Então, estar conectado com um time que tem aderência a esses prazos e essa facilidade esteja comprometido com isso, traz muita liquidez, né? Não, só até ia contar um case que a gente teve nesse aspecto. Conta o case que é legal, esse case. Que a gente iniciou um prédio corporativo recém-retrofitado na região da Paulista, onde o prédio estava totalmente vazio, tinha meio conjunto alugado, algo assim, e tinha uma certa ali, né, momento de mercado e etc., mas o prédio não tinha aquela absorção rápida, né? Então, em parceria com o proprietário, a gente projetou e executou um andar modelo, como o Lourenço falou, um andar decorado e etc., com um projeto super pensado para conseguir receber grande parte das ocupações ali, salvo ali as ocupações muito diferenciadas e tal, mas um layout super bacana. Sem ter o cliente. Sem ter o cliente. Nós executamos, mobiliamos o andar pronto. Isso chama tipo apartamento decorado, que as... Sim. Olha aquele apartamento dos sonhos, que você entra, puxa, é maravilhoso, apartamento. E as imaginar lá dentro. Para o cliente ter uma visão do que pode ser feito. Ter uma visão É difícil ter essa visão, viu? Essa visão, quando você chega que está na laje e no piso elevado, a pessoa não consegue imaginar. Não consegue. Às vezes a solução, inclusive, nesse caso, foi porque o pé direito, como era um prédio antigo retrofitado, o pé direito era... Não tínhamos um senhor pé direito. E era uma impressão, quando o cliente, o inquilino entrasse, ele olhava e, será que vai ficar bom? Sabe, tinha uma viga logo na entrada, aquela viga. E com o andar pronto, a arquitetura, nosso time de arquitetura hiper qualificado, enxergou ali a disposição de forro, faz um forro parcial e etc. Ficou super bacana. O que aconteceu? Esse andar, em 15 dias, tinham 3 empresas querendo alugar disputando esse andar, e foi sendo oferecido essa estrutura que eu te falei do plug and play, onde o nosso time foi atendendo os demais futuros interessados. O proprietário sempre ofereceu o andar como ele é e o andar customizado, o andar plug and play. 95% do prédio foi feito no plug and play, atendemos todos os... Então, a empresa, agência de publicidade, escritório de advocacia, empresa do mercado financeiro, uma série, cada empresa com o seu aspecto, cada layout um layout, cada acabamento um acabamento, cada mobiliário um mobiliário, mas foi se atendendo no mesmo prédio diversas empresas que teve a solução da arquitetura, né, que
Precisa ser muito rápido, muito dinâmico. Isso é um perfil de projeto, né? Não eram projetos tão grandes assim, então acho que também isso trouxe ali uma agilidade no processo. E a gente conseguiu fazer em todos os andares do prédio que foram alugados nesse, que foi 95% do prédio, nessa modalidade, entregou. Tudo pronto. Todos hiper pronto, com a cor dele, com o painel. Foi projetado. Cada projeto é um projeto. Sob demanda para o cliente do proprietário. Então, o cliente do proprietário chegava lá com o nosso time de arquitetura e montava o escritório dos sonhos, o escritório que a pessoa queria. Entendi. Não é que era um negócio padrão, não. Era sob demanda. Sob demanda. Escolhe todos os opcionais. Customizado para cada cliente. Todos os opcionais que ele queria. Então era o escritório dele, 0 bala. Tudo pronto. Se tivesse um Tinder imobiliário, seria. É o match que... Esse andar. Exatamente. Mas é uma solução bacana. Acho que diferentes perfis, né? Acho que tem claro. N perfis de projeto. Mas eu entendo que o projeto turnkey, assim, esse modelo que você, numa largada, isso você é mais consegue... do que turnkey, né? Porque é pronto, de prateleira, né? Compra de prateleira. Essa é a solução 360 que a gente chama. Então a gente atende desde o proprietário ao cliente final e desde o projeto até a parte financeira. Interessante. Mas temos outros modelos, né, de produto que eu acho bacana, que, por exemplo, a gente está desenvolvendo e executando um projeto bacana aqui na região do Shopping Morumbi, aqui, Marketplace, que são quase 3 mil metros de escritório, são 3 andares, sendo que, nesse caso, o cliente tinha um arquiteto que ele gosta muito. Então, a gente fez como se fosse uma collab com esse arquiteto. Então, o arquiteto está fazendo a conceituação, projeto lindo, com a cara do cliente, atendendo ali o cliente na questão, aspecto de design, ali, acabamento. Já é um projeto muito maior, mais longo, né? A gente enxerga de confiança do outra cliente. necessidade. Estamos desenvolvendo os projetos, toda a parte de executivos e detalhamentos in-house, e está sendo executado os andares dessa maneira. É uma outra dinâmica, mas nosso time totalmente disponível e qualificado para atendimento a esse projeto. Um projeto maior, um pouco mais de tempo. Um dos andares é como se fosse um andar bem técnico, inclusive, é um streaming, assim, então ele vai fazer estúdio de filmagem, transmissões e publicações e criação de conteúdo lá dentro. Então temos vários off-tubes, central técnica, 2 grandes estúdios, então que entra ali um lado mais técnico de infraestrutura, ar-condicionado, acústica, muita acústica, claro. Redundâncias. Então é um outro perfil, projeto mais técnico, que é exatamente também o que o nosso time de engenharia está qualificado e acostumado a tratar. E uma coisa que a gente tem muito assim em casa, que a gente vê, é o seguinte: as empresas, elas têm prazos. Por que prazos? Porque ela tem a data que ela vai alugar o imóvel novo, a data que ela sai do imóvel antigo. Se ela não sai na data certa do imóvel antigo, ela tem multa. Ela tem muitas vezes que transferir a operação de um dia para o outro por causa do CPD, por causa de uma série de fatores. Então, assim, a gente tem uma equipe, a nossa equipe aqui é muito rigorosa em prazo. Então, se a gente combinou que o prazo é esse, ela já tem o prazo com a outra ponta, que é o dia que ela sai, a data da mudança dela, a data que o funcionário dela vai chegar. Sincronizado tudo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente preza 100% e tem que fazer isso daí ao pé da letra, porque senão pode causar problemas nessas mudanças. Então, isso daí é um ponto muito importante aqui na CH3. Uma curiosidade, quando vocês começam nessas conversas, seja com o proprietário, com a empresa que vai entrar, você sente as pessoas um tanto quanto perdidas sobre o que querem? Olha, eu acho que as pessoas assim, às vezes elas querem coisas que não, na realidade, naquele espaço, naquele ambiente, talvez não caiba. Depende um pouco também, eu acho que é ali da qualificação daquela pessoa, né? Quando a gente tem uma área de facilities, etc., uma pessoa que já vivenciou, ela entende muito mais do processo, então ela sabe o que vai acontecer, para onde ela pode, né? Onde ela pode se direcionar. Mas acho que o corpo executivo, como eles falou, às vezes as empresas não têm
não querem ter uma área de gerenciamento de projeto, de facility. Eu não sei porque ela está mudando, né? Uhum. E precisa ter uma infraestrutura realmente robusta para justificar se tem um departamento ali. Mas acho que sim, as pessoas, às vezes, elas tendem a não ter um direcionamento prévio do que ela precisa colocar, porque não é necessariamente o que ela tem hoje que é o que ela vai precisar no novo endereço. Tanto em termos de tecnologia, CPD, tem muitas questões que estão sendo migradas, né? E tanto até na questão de ocupação dos novos espaços. Os espaços têm tido uma... Até a pandemia acelerou muito, mas os espaços estão sendo ocupados de uma maneira muito diferente. Vocês, obviamente, sabem melhor que eu. Mas hoje os escritórios estão sendo ocupados de uma maneira diferente, né? O trabalho híbrido, a competição entre a casa do colaborador e o espaço de trabalho. O espaço de trabalho hoje, como isso aqui, né, que a gente está vendo. O ambiente de trabalho hoje ele tem que ser um ambiente convidativo, um ambiente que vai trazer transparecer a cultura ali da empresa no seu espaço físico, mas ao mesmo tempo gerar ali uma questão social de conforto absoluto, a questão da biofilia, a questão da inclusão, uma série de questões ali no seu aspecto que antigamente não se era valorizado, não se prestava muita atenção. Né? Como é hoje a iluminação, né? Acústica. A questão totalmente. Até a questão das pessoas estarem também boa parte do seu dia em call, por exemplo. É uma questão é um horror. Né? Os escritórios agora têm um aporte diferente de tecnologia também, né? Muito. Só para complementar aquela sua pergunta que você fez, muitas vezes a gente chega para uma empresa, acha um lugar e tal, não sei o quê, e acha que vai caber toda a equipe dela, tá tudo certo ali naquele ambiente. Aí a gente vai e faz um test fit para essa empresa. Então a gente vai pegar todas as necessidades que aquela pessoa de facilities passou, ou qualquer pessoa da empresa que passa para a nossa turma, a gente monta um pequeno projeto inicial, sem custo nenhum, e a gente apresenta. Quando ela vê, ela fala, nossa, que mudança, como deu para ser muito melhor, não preciso de tanta área, puxa, que bacana. Então, assim, essa é algo que, com esse pequeno projeto inicial, que a gente faz sem compromisso nenhum, ela consegue ter uma visão muito, muito para frente, entendeu? Do que a sabedoria em ocupar espaço, né? Exato. Porque às vezes você acha que cabe essa mesa na sala, mas aí você não consegue passar do lado. Tem que projetar, entendeu? Então acho que precisa ter um time técnico capacitado para poder passar a melhor dinâmica do escritório. E uma equipe de psicólogos, às vezes. Né? Também. Uma pergunta ainda, voltando ao financiamento. Os financiamentos são através de bancos e fundos? Ou não, a gente não... A gente faz dentro de casa. A construtora faz 100% da operação que for, 100% interno. A gente não utiliza nenhum veículo, nenhuma empresa parceira, FDICs e etc. Você já tem muitas obras já nesse formato? A gente já tem muitas obras nesse formato. Esse formato a gente tem feito de uns 7 anos para cá, mais ou menos, essa parte do financiamento das obras. E a gente tem visto que praticamente 90% de todas as obras que a gente tem feito, o pessoal está aderindo a esse financiamento. De alguma forma. Que qual o padrão médio dessas obras financiadas? Padrão de metro quadrado. Metro quadrado, assim, de tamanho do escritório? Escritório. Que está sendo financiado? Olha, na média, uns 1.000 metros quadrados. Na média. Na média. Tem coisa de 2.000, 3.000, mas tem coisa um pouco menor também. Então, acho que na média uns 1.000 e pouco, né? Mais ou menos. E a gente tem algumas modalidades que, assim, não necessariamente esse parcelamento, essa condição financeira seja necessária ser longo prazo, 48 meses, 60 meses. A gente tem... É um produto que ele é super customizável, né? Em todos os nossos produtos, a gente tenta ser o mais customizável possível, né? Então, a área de arquitetura, a gente trabalhar com o arquiteto do cliente, fazer uma collab, a área de engenharia, colocar ou não colocar no escopo o que o cliente acha que seja o melhor caminho. Então, a gente não tem um processo travado em nenhuma das esferas, isso é muito legal. E o financeiro é a mesma situação. Então, a gente já teve situações que a empresa, por exemplo, ela tinha budgets por ano para pagamento. Então,
esse ano eu tenho 1 milhão, o ano que vem eu tenho 1,5 milhão, o outro ano eu tenho 2 milhões. Então a gente encaixa o nosso fluxo de obra, de recebimento, na medida que o cliente tem isso mais disponível. Não necessariamente é um formato congelado, é 36, 48, 60, 120 mil. A gente já chegou a ter casos que ia até 8, 9 anos, por exemplo. Então existem, por não termos também o mercado financeiro atrelado ao nosso produto, a gente consegue ter uma flexibilidade muito bacana e atender à necessidade dele. É o nosso... É um contrato só que a empresa faz com a gente. Ela vai assinar um contrato de obra com a gente, com a modalidade de pagamento que ela combinar, e a entrega naquele prazo rigoroso que a gente vai fazer. Incide também na área de retail? Retail também. Também? Incide também? Inclusive, a gente está fazendo uma área comercial bacana aqui perto do Jardim Guedala e etc. Uma área comercial de aproximadamente 20 mil metros, onde a gente está fazendo todas as instalações internas, um pequeno toda a parte do shopping, fit-out, um centro comercial. E os lojistas também vamos entregar. Então, essa área de retail também, e é uma área que o produto, o BTR3, né, que é o nosso produto financeiro, como a gente chama aqui Build to dentro. Rent, que é um produto financeiro que encaixa super bem para essas empresas que precisam fazer um investimento em qualquer imóvel para sua ampliação. Escritório é uma delas, e abertura de uma nova filial, uma nova loja, por exemplo, onde ele precisa fazer um investimento grande ali no seu interior, mobiliar aquela loja, por instalações, revestimentos, equipamentos, a gente consegue fazer uma modalidade de pagamento, transforma-se o CAPEX em OPEX, que coloca-se como entra ali uma parte na despesa da empresa operacional. Existem vários formatos de flexibilidade de pagamento que traz muita amplitude no seu investimento. Então, com o mesmo dinheiro, ele vai fazer 3 lojas. Isso no varejo de no rapidez varejo é importante. Até mesmo né? uma empresa que, de repente, precisa também, crescer do dia que está crescendo e não tem o dinheiro, faz nesse esquema, né? Esse financiamento da obra, ele é muito bom porque é o seguinte: quando você vai abrir, vamos supor, um restaurante ou uma loja, quando ela está aberta, ela começa a gerar fluxo de caixa. Claro, imediatamente. Então, com esse fluxo de caixa que ele está gerando, já está pagando a construção. Você não precisa ter o dinheiro antes. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o melhor negócio para você poder expandir a sua empresa. Porque você vai com o que está entrando, você está pagando e depois acaba de pagar e está lá com o imóvel. Não precisa ter dinheiro na frente. Então isso é muito bom. E uma outra coisa que a gente vê que é legal também, porque a gente customiza esses pagamentos, que é isso que o Bruno falou. Quando a empresa tem um orçamento para cada ano, às vezes ela vai fazer, vamos supor, uma obra esse ano, uma obra ano que vem e uma obra no outro ano, porque ela tem 3 orçamentos. E aí com isso ela vai ter 3 custos fixos de engenheiro, tudo mais caro para fazer 3 obras separadas. Faz tudo de uma vez e o cara paga a gente em 3 pagamentos conforme ele pode. Então com isso ele tem uma economia na obra, já executa essa obra de uma vez só, com muito mais rapidez, e vai pagando a gente conforme ele consegue, conforme ele pode. Então, essa flexibilidade, a gente consegue atender todos os tipos de clientes. E o turnover de vocês, de clientes, é 0, né? 0. Exatamente. Porque vocês acabam fidelizando. Criando uma recorrência muito grande. Sim. Temos cases de empresas, clientes nossos, que a gente já fez 20 projetos. Em 6 anos, né? Nesse caso, em 3 anos. Em 3 anos? Nesse caso específico. Mas acho que a gente cria uma recorrência porque também a gente atende, um dos grandes pilares da nossa construtora, né, da nossa filosofia de vida, é investimento de longo prazo, é trabalho a longo prazo. A gente foca no longo prazo. Então a gente não quer ganhar dinheiro amanhã, o maior dinheiro da vida, etc. A gente foca em criar uma base. Fidelizar. E a gente criar uma estrutura, uma base e criar solidez para a gente, aos poucos, irmos crescendo. A gente quer, daqui 20 anos, estar falando uma coisa bacana e não... Passos sustentáveis, né? Passos devagar e sempre. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Não, é importante que vocês vão levando os outros clientes também, né? Acho que isso que é importante. Isso é legal. E cliente chama cliente, né? E o cliente, quando você vai atender um cliente novo,
Ele pega a sua informação. Ele vai no outro, vai ver a obra do outro, como é que foi, atendeu no prazo, quero conhecer, vamos lá. Principalmente nessa área de logística, de lojas, né, comercial, de lojas. Acho que isso é muito importante, muito fundamental para ele, né? É muito ter bom. um financiamento, não precisar dispor de verba. Do dinheiro na construir. frente. É um dinheiro teoricamente chato de levantar, né? Não existe uma linha no banco. Não eu vou reformar minha loja. Capital de giro, ou lógico, depende de vários, mas realmente é um dinheiro chato. É um dinheiro que não era para ter, entendeu? Não foi pensado. Então, ele usa o dinheiro para o negócio dele. Você ter essa facilidade e um diferencial bacana, sim, dinheiro por dinheiro tem N, né? Mercado financeiro tá aí enorme, mas a gente conseguiu fazer de uma maneira verticalizada dentro da operação que na ponta do lápis o nosso custo final para o cliente ele é muito eficiente. Se a gente colocasse um agente financeiro aí no meio do caminho, já não iria parar de pé o negócio. Fica muito caro. Então, realmente, o bottom line ele é muito eficiente por estar dentro da mesma estrutura, entendeu? A gente não tem camadas de gordura no meio do processo para chegar no final. E a gente está executando, né? Então, é o capital que está girando lá dentro. Então, é isso. E o que eu acho também muito interessante, é o seguinte. Quando a gente divide a obra para o cliente, vamos supor que você dividiu uma obra em 20 pagamentos. Essa obra vai durar 60 dias. Então ele vai pagar 2 parcelas durante a obra, ainda ele continua pagando. Mas durante essas 2 parcelas que ele pagou, ele já recebeu a obra. Então, com isso, aquele risco da empresa que a gente costuma ver por aí, né? A empresa parou no meio, a empresa saiu, a empresa não entregou. A gente não tem isso, porque ele pagou 2 parcelas e já recebeu a obra. Quer dizer, quem está investindo o dinheiro na obra dele é a CH3. A CH3 que está pondo 100% do dinheiro no lá. negócio dele. Então a gente tem, mais do que tudo, que entregar essa obra. Então, o risco está do nosso lado. Esse risco da engenharia dele não receber... Não existe. Não existe. Como se ele já viesse com um seguro performance acoplado, né? Vai pagar 2 parcelas. Esse risco é um negócio que assim, é muito importante na engenharia. Vocês podem citar algum case com esse financiamento e obra e financiamento? Eu acho que cliente, a gente não gosta de ficar falando nome de cliente. Não precisa falar o nome só. Mas esse exemplo, esse projeto, esses 2 cases que eu te falei, de um único prédio, foi um foi um case que teve uma linha. Não necessariamente a gente precisa ter um financiamento a longo prazo. A gente fez uma série de uma empresa de projetos que a gente tem um parcelamento até sem juros ali que viabiliza um parcelamento de curto prazo. Entendeu? A gente sempre tem uma solução financeira acoplada. Vai depender muito da condição de quem está conversando com vocês, né? A gente fez a sede de uma empresa, 3 mil metros quadrados, pagamento em 40 vezes. Bem legal. E uma obra entregue em 65 dias. É isso aí. Quer dizer, 40 pagamentos. Para a empresa, é maravilhoso. 40 pagamentos é uma loucura. Nossa. Vamos sair de dinheiro, porque eu já fico até incomodado aqui. Não sei se você... Então fala de projeto. Não, a gente pode falar de tendências de projetos no mercado corporativo, isso. Mas eu tenho, assim, vocês vão para a obra também? Uma curiosidade. Vão, né? Não tem jeito. Tá no sangue. Tá no sangue. A primeira toquei do começo ao fim, madrugada. Porque as obras são na madrugada. Não pode fazer barulho em escritório comercial, né? Porque de dia tem alguém trabalhando no andar de baixo. A gente tem que sair o máximo possível. É muito importante, inclusive. Com aquelas pantufinhas, né? Pantufinha, saquinho, bota. Pantufinha no final, por fora da bota. É isso aí. Sessão civil. Civil. Eu e o Bruno civil, o Marcelo, nosso irmão, é administrador. A gente já fez um pouco de cada. Temos um braço de condomínio logístico que a gente executa, que é um braço separado da construtora. Foi onde a gente começou. Já fizemos, foi onde a gente começou, então já tivemos obra no barro, barragem, infraestrutura, viário. E mesmo galpão, os galpões têm um formato diferente de obra, né? Totalmente. Então, esse braço nosso, o Lourenço falou, entregamos ano passado um galpão certificado LEED, 80 mil metros. Crossdock é um baita projeto no interior.
Que é uma outra engenharia, outra dinâmica, muito mais light. Você faz um galpão daquele tamanho... Fazer escritório muito depois muito mais leve que fazer um escritório de Sim. 150 metros quadrados. Você faz com o pé nas costas, com pantufa ainda, né? CH3, eu estava tentando aqui imaginar que raio de fórmula química poderia ser. Fiquei puxando, mas fórmula assim... química eu não tinha escutado. Não estava captando aí a questão dos 3 átomos de hidrogênio, dos elétrons e tal. Show. A química dos 3 irmãos funciona ou é aquela coisa assim do tipo... Não se vem. A gente trabalha no domingo no jantar, no almoço com a A família. gente está 24 horas falando do assunto. 24 horas a gente fala do assunto. A gente trabalha na mesma sala. Ah, é? Os Uma três. sala, dos três. É uma guerra. Quando entra call, é maluco. E o pessoal fala baixo no escritório. Então, Mas trabalham desde- os três na mesma sala. Mas cada um tem um direcionamento. Acho Quando que a gente isso- estava se formando na escola, que a gente já começou a trabalhar juntos, então estamos aí já anos nessa tocada, e o CH3 que é CH da inicial do nosso sobrenome, 3, nós 3. Então tá aí a fórmula Ainda química. vou encontrar a fórmula química ainda para isso daí. E em relação aos projetos, eu sou jornalista, então eu tenho um mar de conhecimentos com um palmo de profundidade, né? O Onaga sabe, porque convive também, né, na família com vários jornalistas, só que no caso da família Onaga são já 2 palmos de profundidade. 2 palmos de profundidade. E durante muito tempo eu venho cobrindo a área de recursos humanos e gestão de pessoas. Então, eu queria sentir de vocês o que vocês estão vendo hoje nos projetos corporativos que mais tem chamado a atenção, ou que vem mudando, ou que já vinha mudando e ganhou mais velocidade. Justamente nisso, né, nas conversas, além de facilities, imagino que vocês falem com o RH, pelo menos o cliente deveria botar o RH para falar, né? Porque é o cara que vai estar, de uma certa forma, mais de olho em quem vai usar. Como é que vocês estão vendo essas... os feedbacks, né? Do espaço. Isso, Porque justamente. se o colaborador não está feliz no local de trabalho dele, você pode ter certeza que ele começa a olhar outra empresa. Sim. A jovem O jovem não... profissional, então, mais ainda, né? Eu acho... Quer falar, Rafa? Não, posso falar. Aí, tá vendo? Já tá brigando, ó. Tô brincando. Não, eu acho que, assim, os espaços, né, como a gente comentou, acho que a pandemia acelerou muito essa transição do modo como se trabalhar num escritório, né? Eu acho que os formatos dos escritórios, tendo esse trabalho, acho que as empresas adotaram ali o trabalho híbrido, pelo menos uma vez por semana, eu acho que está aí majoritário, né? Tem agora... Já tem um pêndulo ali tendenciando a alguma coisa de quero mais presencial, né? Algumas empresas, áreas que são 100% presenciais. Já temos isso em vários novos cases, inclusive, quando a gente fala com o corpo executivo ali, CEO e etc. E ó, eu quero o pessoal trabalhando presencial. Voltar todo mundo. Porque, assim, realmente o trabalho, obviamente, a pandemia obrigou todo mundo a ficar em casa. O que foi consagrado é que o trabalho remoto, hoje a gente tem ferramentas que possibilitam a pessoa trabalhar durante a pandemia funcionou, no planeta Terra, no planeta inteiro. Então, isso em questão de tecnologia e etc., essas plataformas cravaram isso, não há o que se discutir. Todo mundo Mas, tem ao mesmo Teams, tempo, né? as pessoas ficarem em casa, eu acho que culturalmente, transmitir ali o ambiente de trabalho, o ambiente de negócios e a cultura da empresa é super difícil. E eu ainda fico imaginando os recém-formados, né? Imagina uma pessoa que acabou de se formar no INSPER, sei lá, ele entrou numa empresa, o cara colocou ele no quarto dele e falou, bom, agora entra no call. O cara não tem a menor noção do que é o ambiente de trabalho, a interlocução com pessoas. Não, ele vai fazer 5 calls no dia e eu acho que o cérebro, né, ele não vai expandir. Então, eu acho que realmente tem que lidar com as pessoas. O presencial é hiper importante, a gente tem sentido, a tendência é que tenha esse presencial, mas a gente sabe também os pênaltis da pessoa ir, aqui principalmente em São Paulo, ir até o ambiente de trabalho, é um baita trânsito, tem uma certa locomoção, um pênalti ali. Então a gente entende que o resultado dessa equação, né, um ambiente de trabalho onde vai receber um trabalho híbrido, então aquelas posições de staff hoje, né, que são posições mais rotativas, então a questão do locker,
você consegue ter as posições que não necessariamente são fixas, né? Com o gaveteiro, onde a pessoa põe lá o porta-retrato, a gaveta, ou a escova de dente. Então, esse é um critério de projeto que tem, obviamente, se consagrado, né? Ambientes de descompressão, áreas ali mais colaborativas, né? Estações colaborativas. Eu acho que o ambiente ficou muito mais colaborativo da pessoa até trabalhar dentro do escritório de diversas posições, né? Até para gerar ali aquela criatividade, né? Aquela fluidez ali e um aspecto mais leve de trabalho e não ficar na mesma, teoricamente, posição 100% do tempo. Eu acho que os escritórios, eles têm trazido muito mais ambientes colaborativos. Conforto. Conforto parecido com o da sua casa. Um pouco da biofilia, da área externa, né, para a área interna, tanto na iluminação. Eu acho que tudo isso tem trazido um pouco mais de fluidez, né? Um aspecto um pouco mais leve no seu ambiente de trabalho. Mais informal também. Um pouco mais informal, não tem mais aquelas necessidade da pessoa estar ali naquele ambiente às 7 horas da manhã. Vocês, qual a média que você tem de híbrido? Em que formato? O nosso, a gente tem vários modelos, mas a gente tem área 100% home office, que tá e não tá. Na verdade, a gente está reformando também o nosso escritório e a gente está nessa linha, mas o nosso modelo de trabalho que a gente acredita assim, realmente na empresa é o híbrido, uma vez por semana home office, 1 a 2, depende da área. Tem área que realmente a pessoa precisa estar muito concentrada, então acho que é uma área que poderia ficar um pouco mais fazendo home office, né? Mas 100% home office a gente não acredita, não acha saudável para ninguém, nem para o colaborador. É um híbrido. O híbrido. E aí o ambiente de trabalho tem que receber esse novo modelo, né? Então eu acho que se ajustar dessa forma, né? A pessoa chegar no escritório 3 vezes por semana, ter a flexibilidade de trabalhar em alguma posição lá, em alguma área do escritório que seja rotativa, tem as questões colaborativas, como eu falei. Bom, essas áreas de call, né, que são super... hoje é como se fosse uma obrigação, né? Ali. Porque todo mundo entra em call hoje. Todo mundo está em call. Então, precisa... Mas a única coisa que não se mexe é o café, né? O café está em algum lugar, não em vários lugares. Ficou mais importante, né? Acho que foi uma das áreas mais valorizadas, creio eu, né? Sim. Acho que essa é uma preocupação que ninguém tinha, né? Tem os coffee points ali, sempre tem, depende, óbvio, do tamanho do projeto, claro, etc., mas sempre aí, projetos maiores, né? Salas de amamentação, salas de... videogame. Massagem. Essa descompressão o pessoal gosta de pôr. Não, mas bacana. Tudo que der na área de descompressão, porque quando a história é muito grande, tem mesa de sinuca, ping-pong. Eles fazem uma área de lazer, assim. Desde que a cultura da empresa compatível, permita, porque a gente vivenciou aí antes da pandemia muito modismo, né? De colocar puffs coloridos. A sede do Google, é referência. Vamos colocar puffs coloridos, né? Piscina de bolinha. Aí o funcionário daltônico não percebe que é colorido e pronto, né? Não dá certo. Acho que para cada projeto, sim, mas o mínimo é você receber esse novo programa de ocupação e trazer essa questão da neuroarquitetura, né? Trazer essa questão de ambientes mais fluidos e de uma maneira que consiga tornar o ambiente muito mais leve, muito mais receptivo. Que é aquela questão, vai estar comparando, o funcionário vai comparar com o ambiente da casa dele. Então essa é a primeira comparação. Pô, na minha casa eu fico assim, e aqui eu chego, tô de uma maneira totalmente oposta. Puta, é ruim. Você tem que ter uma área que a pessoa queira ir, né? Por causa de tudo isso que ele contou. Se for um negócio muito sério, muito... não moderno, que nem tá essa tendência, a pessoa vai querer procurar algo diferente. É o que a gente tem visto muito por aí. Então, os escritórios que a gente tem projetado, que as empresas estão querendo, são com essas áreas colaborativas, descompressão, camisa 10. E super, né? Um time especialmente focado, né, para trazer, né, tudo isso que a gente está falando. A gente dá uma pincelada. Falando nisso, o Lourenço estava me contando que vocês estão com o escritório reformulado, que tem uma proposta nova. Pode falar um pouquinho sobre isso? Podemos falar. Teu escritório, né? Da nossa sede?
A gente tá modificando o nosso escritório agora, onde a gente está colocando diversos tipos de materiais que a gente está implantando no escritório, onde o nosso cliente vai poder, em loco, conhecer o que vai ter no escritório dele. Então, lá ele vai poder já testar o que ele gosta, o que ele não gosta, se ele achou bacana, se vai servir, se não vai, sem ele só imaginar. Lá ele vai poder conhecer também. Então, a gente espera os nossos clientes, e vocês estão convidados para conhecerem também, que vai ficar muito bacana. Em breve estará pronto. O que é ser engenheiro civil dentro do trabalho de vocês? Olha, dentro do mundo corporativo é uma loucura. É uma loucura. É o nosso dia a dia, né? Mas é bacana, é bacana. Eu acho que um dos grandes prazeres do nosso ramo é a gente conseguir projetar algo, um sonho, ali, uma ideia, e a gente participar ali do processo e no final a gente entrar nesse ambiente e falar, pô, realmente e ver que o cliente fez sentido ali aquele trabalho árduo. Eu acho que a construção civil como um todo, a gente é engenheiro, eu sempre quis ser desde moleque, e acho que você conseguir materializar algo assim é gratificante. Acho que ver o cliente feliz. Como poucas profissões ali. Gostar do impactado resultado, né? Porque aquilo que a gente falou no começo. Você entra num imóvel que você não consegue imaginar nada, tá no piso e na laje, e do nada você tá com ele super pronto, perfeito, com um cheiro agradável, cheirinho, tudo lindo. Então isso é muito gratificante mesmo. Queremos agradecer. Até a próxima entrevista. Obrigado. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.